As festas de fim de ano já estão batendo a nossa porta. Neste período de reflexão, confraternização e renovação, é natural nos voltarmos para as tradições que tornam essa época tão especial. Além disso, momentos como esses nos fazem relembrar histórias e experiências compartilhadas com a família e amigos ao longo dos anos. Especialmente para a população com mais de 60 anos, que já vivenciou diversas comemorações importantes. As festas de fim de ano são um período em que naturalmente ficamos mais nostálgicos, lembrando com carinho os momentos do passado, revivendo afetos e costumes que nos acompanham pela vida. Mas será que a nostalgia em excesso é um sinal para ficarmos preocupados? Como o compartilhamento de memórias pode influenciar a socialização e o senso de identidade na terceira idade? Qual é o papel de instituições como os museus na preservação da história e da cultura local? Ficou curioso para essas questões? Ou já te veio à mente alguma boa lembrança? Então fique para o nosso bate-papo. Eu sou Grace Santos. E eu sou Maiara Mesquita. Este é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia. O que não falta para nossa entrevistada neste episódio são boas memórias e histórias para contar. Dona Zená Oliveira, de 83 anos, é natural de Lavras, Minas Gerais, e atualmente reside na Casa do Vovô, uma instituição de longa permanência para idosos, aqui mesmo em Lavras. A Dona Zená tem uma relação de amor pelas artes, em especial pela música. E ela também faz parte da memória cultural de Lavras. Dona Zená compôs o hino da cidade, que foi oficializado pela Câmara Municipal em outubro de 1980. Ela nos contou que a composição foi realizada para um concurso no município e que sua alegria foi tamanha, principalmente pelo amor que tem por Lavras. Poder presentear a cidade com o hino a deixou extremamente feliz. Vamos ouvir um trechinho que ela tocou em especial para nós. Para prosear sobre o assunto, nós convidamos o professor aposentado Ângelo Constâncio Rodrigues, da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras da UFLA. Ângelo possui licenciatura em Estudos Sociais, História e Geografia, é mestre e doutor em Educação. Foi professor dos cursos de Pedagogia e das diversas licenciaturas da UFLA, além de ter sido diretor do Museu Bimoreira, localizado no campus histórico da Universidade em Lavras. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. O prazer é meu e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Participa também deste episódio o professor Igor Petrini Alves, da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA. Igor é graduado em Medicina, é especialista em Geriatria e atualmente ministra a disciplina de Saúde do Idoso no curso de Medicina da UFLA. O professor Igor já esteve aqui conosco no primeiro episódio do podcast, falando sobre os esquecimentos na terceira idade. E hoje ele está de volta para conversar sobre um tema relacionado, que é a memória. Professor, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast. É um prazer novamente estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, Grace. Obrigado também, Maiara, pelo convite. Saudar também o professor Ângelo, que está conosco aqui hoje. A Dona Zená também compartilhou com a gente que desde criança é apaixonada por literatura. Vamos ouvir um trechinho do relato dela? Eu li Monteiro Lobato 2 vezes a coleção. Na aula de costura, meus pais eram alfaiate e costureiro. Eu não gosto muito de costurar. O que eu fiz? Eu lia na aula de costura porque eu leio com facilidade. Gostei, amei Monteiro Lobato. É muito bom. Peter Pan, eu assisti o Peter Pan 2 vezes. Lá da minha casa, eu ouvia no Cine Municipal, né? Você ouvia a segunda sessão. Então, o meu professor de música, ele estava ensinando uma música pra gente, que estava num filme. E eu escutei a segunda sessão para aprender, vestuário. Professor Ângelo,
Como a literatura, filmes e músicas podem influenciar de forma positiva a nossa memória e a perpetuação de uma cultura? Como você tem todo esse cabedal de possibilidades, filmes, músicas, né? Na verdade, eles são gatilhos, né? Que fazem com que essa memória, né, seja ativada. Você imagina, e aí, em se falando do idoso, o que acontece? O idoso tem sempre uma carga muito grande, né? De possibilidades de conversa. Imagina eu como professor de história, né? Isso não falta conversa, né? A memória do idoso é um baú cheio de informações. Então, na medida que você consegue ativar essas informações, claro que para eles vai ser fantástico e bom para quem estiver exatamente, né, ouvindo. E eu acho que eu, como cinéfila, os filmes também, por exemplo, tem um festival recente agora, que tem um filme com a Fernanda Montenegro, né, que vai sair, que fala sobre a época da ditadura. Ainda estou aqui. Isso, exatamente, professor. E os filmes também, eles são formas da gente contar momentos da nossa história coletiva que aconteceram para que a gente não perca momentos que a gente, enquanto sociedade, já vivenciou também, né, professor? Com certeza. E se você imaginar, o filme, né, ele tem um cabedal imenso, né? É o som, a imagem, né? Então, tem todos esses elementos que acionam essa lembrança, com certeza. A dona Zená nos contou que, quando era mais jovem, tinha uma interação muito bacana com as amigas. Elas brincavam, iam ao cinema, participavam de festivais, e ela guarda essas lembranças com muito carinho. Atualmente, ela ainda realiza suas atividades diárias e adora tocar seu piano, lembrando de várias músicas sem nem precisar de partituras. Levando em consideração essas lembranças da dona Zená, como estimular a memória pode ajudar a manter a independência e o senso de controle sobre a vida na terceira idade, professor Igor? Se a gente partir do princípio um pouquinho aí da fisiologia, do funcionamento cerebral, a gente conseguimos identificar que a cognição, ela é um domínio. E dentro desse domínio temos a memória, que é uma função de extrema importância para nos manter autônomo e para nos manter independente. Para a gente poder executar, fazer, realizar, conviver e manter a memória ativa hoje. Professor, e assim, para os nossos ouvintes, né? Quais são exemplos de hábitos e atividades que podem estimular a memória? A leitura é uma delas. Atividades através de desenhos, através de pintura, o próprio esporte, a própria atividade física, a parte também de notícias, jornalismo, atividades em grupo. Talvez a leitura hoje eu vejo como principal meio para incentivar e para poder estimular a cognição e dentro da cognição a memória. E claro, também se às vezes esbarra um pouco na questão individual de cada pessoa, de cada idoso, o que diz respeito à questão de como foi a vida dela, o que ela fez ao longo da vida, qual foi, né, a sua função, a sua profissão, o seu trabalho, qual que é a sua reserva intelectual, o que a pessoa estudou. Isso tudo influencia no que ela vai se manifestar após os 60 anos. Então é muito importante estimular sempre a memória através de situações muito ligadas à questão didática. A leitura hoje, ela se torna cada vez mais importante, não só para os adultos, para as crianças, mas também para os pacientes mais velhos, os idosos. A gente percebe que é muito importante, né, manter o hábito que a pessoa já tinha, né, de interação com a sociedade, de sair, de conversar, de praticar atividades, principalmente atividades físicas também, né? Inclusive, quando a gente ouviu no inicinho do programa o hino de Lavras, foi ela que foi lá no piano, né, e tocou sem partitura nem nada. Eu acredito que ela ainda continue com o hábito, né, de leitura, porque é algo que ela é apaixonada. Eles precisam de estímulo. Estímulo vem através de apoio, grupos de ajuda, né? Os nossos idosos hoje estão um pouco abandonados, vamos dizer assim, em todos os quesitos. Então a gente tem que estimular, participar e ajudá-los a organizar, para poder perpetuar esse ciclo aí de memória, dos hábitos, das crenças
e as questões culturais, que não pode ficar somente no passado, tem que ser colocado em prática. E isso dialoga muito com a nossa próxima pergunta, que traz que quanto mais os anos passam, mais momentos vivenciamos. Sejam eles bons, sejam eles ruins. E isso faz parte da vida de todos nós e da construção de quem somos. Professor Ângelo, de que maneira a preservação da memória pode influenciar a autoestima e o senso de identidade na terceira idade? Na verdade, a resposta é muito simples. Se você tiver a ideia de que o idoso ele é o detentor da história, ele é o que ele tem o domínio da história pela qual ele passou, a autoestima dele, logicamente, vai ser valorizada na medida que ele usá-la. Ou seja, né, na medida que ele for acionado, em que ele seja, né, ativado, olha, como é que foi isso, como é que aconteceu aquilo, como é que foi os meus pais. Então, esse tipo de ativação, né, faz com que ele seja útil. É simples assim. Quando você puxa o idoso para que ele traga a carga de memória que ele tem, a história que ele tem, ele se sente útil. Isso por si só, se é bom para a gente que é mais novo, né? Imagina um idoso de 80 anos, de 90 anos que possa estar resgatando essas coisas. É fantástico, né? É ser útil. Eu sempre nos programas trago algum exemplo familiar, mas é porque o meu avô ele está com 89 anos. E quando ele era mais novo, ele sempre trabalhou construindo aqueles forros com bambu. E ele era um dos poucos que tinha ali em Bom Sucesso que fazia isso. Só que o que a gente viu é que não teve uma continuidade dessa tradição, sabe? Que nenhum dos filhos, nenhum dos netos se interessou em continuar isso. Então, quando a gente fala dessa autoestima, quando ele vai contar sobre, ele fala até com um pesar na voz, assim, porque é como se tivesse acabado a continuidade. Então, de certa maneira, está relacionado, né? A essa questão da autoestima também, porque eu penso que talvez ele ficaria bem mais entusiasmado, bem mais feliz se estivesse vendo alguém continuar a sua história, né? Eu tenho uma história muito, muito legal, recente. Eu sou caçula de 10 filhos. E meu pai era marceneiro. E agora a minha irmã estava fazendo uma reforma na casa. E então nós somos chamados a reformar os móveis. Aqui mesmo em Lavras, né, quando eu vim para cá, foi uma coisa bem interessante, que eu também fazia parte dos artesãos da praça. Eu fazia joguinhos de brinquedo. Entendeu? De madeira. A minha filha, né, ela ficava lá, me ajudava, eu botava ela para ajudar a martelar, martelava o dedo, isso é uma história comum, todos os filhos, né, martelaram o dedo lá. E então a gente, agora, nesse processo agora, né, eu sou caçula de 10 filhos, você imagina, eu fui atrás da minha irmã, que é a mais velha, porque os imóveis que a gente estava organizando estavam cheios de selos, né? Selos, né? Era um modelo típico, né, de selos. Aí eu descobri que esses selos é porque os móveis vinham de trem, meu pai comprava fora e ele montava, e eu vejo lá as montagens. Então, é fantástico isso, né? Quer dizer, é uma experiência para mim, né? Para minha irmã, né? Imaginei resgatar todas essas histórias. Acho que isso ilustra muito bem, né, o ser útil, né? Exatamente. É interessante falar um pouco também sobre o esquecimento, que muitas vezes é considerado o oposto da memória. Mas essa relação é sempre oposta mesmo, professores? Eu acredito que essa fala é um pouco drástica, entendeu? Sempre quando se fala em esquecimento, eu me lembro da Segunda Guerra Mundial. Porque o que aconteceu, né? Quando eu fui fazer o mestrado, eu me lembro que a minha orientadora, ela era descendente de alemães, e ela esteve visitando a Alemanha. E no pós-guerra, realmente foi tão traumático para a Alemanha essa questão de tudo o que aconteceu, né, do Holocausto e tal. E o que aconteceu? Ela me contava e ela é historiadora, né? Que me parece que entre os anos 50 até os anos 80, a Alemanha riscou o período da Segunda Guerra. Riscou. Ela ia em museus em que dos anos 50 até os anos, sei lá, 80, não me lembro, né? Isso tinha sido riscado dos museus. Lógico que isso hoje, né, a partir de determinado momento, acho que os anos 80, isso foi resgatado. E eu falo que isso é muito drástico, por quê? Porque, não sei se vocês se lembram agora, recentemente na guerra da Ucrânia, eles abriram
o museu lá de Auschwitz e fizeram, não nos crematórios, né, mas nos refeitórios, eles abriram para os refugiados da Ucrânia. Eu achei isso fantástico, né, porque de um esquecimento, olha do que se transformou, né, de um resgate, né, extremamente humanitário. Então, eu discordo um pouco, né? Eu já até escutei essa frase na perspectiva assim, o esquecimento é a morte da memória. Eu acho que não tanto. É claro que são conceitos que a gente às vezes precisa diferenciar do ponto de vista médico também, porque eu sempre falo muito, às vezes em consulta, em atendimento, que o esquecer, às vezes a terceira idade é mais a regra do que a exceção. Então, muitos pacientes têm déficit de memória, têm o déficit cognitivo. Mas, ao mesmo tempo, tem os tipos de memória. Então, ou seja, são situações que podem ser opostas, mas dentro de um contexto que precisa ser avaliado. E as memórias, elas temos que sempre tentar buscar ou incentivar as memórias mais positivas, que são as memórias que estão associadas à questão do autoestima, a questão da sabedoria, e o idoso ele precisa disso. Só que ao passo também a gente precisa ver que tipos de memórias, de recordação, de linguagem o paciente está trazendo ou o idoso está trazendo, para a gente não se esbarrar em situações que pode, infelizmente, ser patológicas também. Então tem os dois lados que a gente tem que pensar: o lado memorial, cultural, sabedoria, autoestima, e o lado também patológico. A gente tem que pensar e avaliar com clareza os dois lados. E pode acontecer de realmente as pessoas, por exemplo, no caso que o professor Ângelo trouxe, de realmente esse esquecimento acontecer de forma até natural, justamente por causa de traumas que ocorreram? Bom, esse exemplo que o professor Ângelo trouxe é um exemplo um pouco mais amplo, porque foi algo mundial, né, que envolveu várias famílias, né? No nosso caso, às vezes aqui, por se tratar de situações mais regionais ou até mesmo familiares, temos mais a questão dos traumas individuais. Isso fica ligado à memória e pode sim impactar do ponto de vista negativo, que são com as doenças. A depressão, a ansiedade, os transtornos de humor, e em alguns casos até casos de demência, né? Então, ou seja, são memórias às vezes mais negativas do ponto de vista coletivo, né, nesse exemplo. E ao passo que conosco aqui seriam mais memórias individuais, familiares, né? Até mesmo em situações... Inclusive, fica o convite, né, para os nossos ouvintes. O primeiro episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, foi gravado com o professor Igor Petrini, e ele fala exatamente sobre esquecimento, porém mais relacionado ao Alzheimer. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre a importância das memórias e tradições culturais na vida das pessoas com 60 anos ou mais. Batemos um papo com a Azená Oliveira, da cidade de Lavras, e estamos conversando sobre o assunto com o professor Igor Petrini Alves, da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA, e com o professor aposentado da UFLA, Ângelo Constâncio Rodrigues. No primeiro bloco, nós entendemos como a memória contribui para a preservação cultural e como ela influencia aspectos importantes da vida das pessoas com mais de 60 anos, como a autoestima, o senso de identidade, o controle sobre a própria vida, a redução do isolamento social. Neste bloco, vamos falar sobre a relação entre memória e saúde mental. Mas antes, Maiara, a dona Azená tem uma pergunta muito interessante para fazer ao professor Igor. E eu tenho certeza que muita gente já se questionou sobre a mesma coisa. Vamos ouvi-la? Queria saber isso, porque como que você usa? Como que eu uso para fazer tudo isso que eu já fiz? Não, essa máquina aqui é doida, não é? Eu queria saber por que essa cabeça tem tanta minhoca boa. É uma pergunta interessante, uma pergunta até mais, né, os termos, né, legal, né, escutar, eu acho muito interessante. Conforme eu disse, é muito da reserva intelectual da pessoa, do que ela viveu, né, do que né, a senhora Azená viveu, conviveu, teve, e as pessoas ao redor dela também. Isso
influencia muito essa capacidade de guardar, de armazenar e depois também da capacidade de contar os fatos. E cabe nós, nesse contexto, fazer uma escuta ativa, orientá-la, perceber, notar, conversar, interagir, para poder sempre manter a autoestima dela, manter o cuidado, o carinho, que eu acho que é tão importante nessa sociedade contemporânea que a gente passa hoje, né? Falando mais de forma técnica, como é que essa memória é construída no nosso cérebro? Assim, como que ela se comporta? Eu falo, existe algum percentual do nosso cérebro que é responsável por guardar essas informações ou não? Existe algum momento que esgota? Não, do ponto de vista fisiológico é bem complexo, mas basicamente é uma área que chama hipocampo, que é a área reservada para o armazenamento das informações. Isso vai muito de cada um, né, da origem da cultura, esbarra bastante na capacidade que a pessoa ela se desenvolveu do ponto de vista intelectual ao longo de décadas e décadas. Então, ou seja, é muito individual, mas a região cerebral é basicamente o hipocampo, o córtex, que armazena essas informações. Professor Igor, vimos que a dona Zená guarda boas memórias. Há algum segredo ou uma relação entre manter a memória ativa e uma melhor saúde mental em idosos? Bom, na verdade, Grace, não é que temos segredo. Acho que está mais que comprovado do ponto de vista científico que a memória ativa, que a pessoa do ponto de vista cognitivo estável, ela tende a ser muito mais participativa e muito mais ativa do ponto de vista funcional das atividades que envolve o dia a dia da pessoa idosa. Então, compartilhar as experiências, as informações, a questão dos hábitos, do ponto de vista também em relação à parte das histórias culturais, dos ensinamentos, acho isso de extrema importância no engajamento desse grupo populacional. Temos que sempre incentivar, manter do ponto de vista ativo. Então não há um segredo, é manter, estimular, fazer leituras, colocar a cabeça para funcionar, para raciocinar sempre, independentemente de qualquer idade. Durante a nossa conversa, professor, o senhor falou também sobre a variação das atividades que a gente faz para manter a memória ativa. Por exemplo, cruzadinhas. Muito bacana, mas não ficar só na cruzadinha. Variar a leitura. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu acho que tudo que a gente, para manter a memória ativa, tem que ser diversificado. Mas diversificado em relação àquilo que a pessoa construiu ao longo da vida. Eu tenho, às vezes, pacientes que falam para mim, professor, doutor Igor, eu falo sempre muito a questão de fazer palavra cruzada todos os dias. Eu estou certo? Não. O seu cérebro ele pode ficar alinhado só naquilo. Então, tem que buscar fazer atividades diferentes. Mas, claro, dentro daquilo que traz um prazer, que traz o gosto, para manter o que é a mente em pleno funcionamento. Há práticas específicas que precisam ser feitas para recordar memórias positivas e assim ter impacto no bem-estar emocional das pessoas com mais de 60 anos, professor? Através, por exemplo, de programas de reabilitação cognitiva, grupos, escolas, ensinamentos, pessoas envolvidas aí nesses cuidados, como, por exemplo, a terapia ocupacional, fisioterapeutas ocupacionais. Acho que tudo isso envolve o paciente o paciente idoso, nesse sentido de compartilhar as informações através dos grupos. E claro, que para colocar isso em prática, penso que precisa de políticas voltadas para isso. Tem várias maneiras, tem centros voltados para isso hoje disponível e tem observa às vezes nos bairros, através do Programa de Saúde da Família, que tem grupos relacionados a esse estímulo, né? Mas claro, cada estímulo cognitivo, ele vai de encontro ao que a pessoa tem de reserva e o que ela conseguiu ao longo de toda a sua vida, do ponto de vista de aprendizado. Porque a memória também é a capacidade de aprendizar, de crescer, de ter novas aquisições de conhecimento. E a dona Zená compartilhou com a gente um sentimento que ela acredita ser comum à medida que envelhecemos, o saudosismo. Escutem só. Eu não acho nostálgico, mas eu acho que a gente lembra mais. Eu não acho que é tão nostálgico.
mas a gente lembra sim. Só que dói um pouquinho porque já não é igual. Não tem aquelas festas que a gente podia brincar, beber o vinho do vovô. Eu sou muito saudosista, que eu sou músico, né? Professor Igor, essa fala da dona Zená nos deixa reflexivos, pois pode até ser um senso comum, mas observamos pessoas com mais de 60 anos trazerem com maior frequência essas lembranças. Se a gente fala um pouquinho sobre o saudosismo, aquele junto com o conceito de nostalgia, que vem um pouquinho de relação ao excesso, passado, temos que ter um pouco de critérios para poder também definir e um pouquinho de critério para a gente poder pensar. Porque na nossa vida precisamos ter o equilíbrio. A falta às vezes pode realmente fazer a falta, o excesso às vezes também pode ser prejudicial. Então tem que ter o ponto de equilíbrio entre os dois lados. Ruminar muito o passado já não é muito interessante, porque pode transmitir algum transtorno mental, como por exemplo a depressão, que é muito ligado a isso, né? A pessoa depressiva, ela rumina muito aquilo. Rumina, e a vida parece que não vai pra frente, fica só naquilo. A pessoa fica alienada. Então, ou seja, o excesso também dessas informações tem que ter cautela na nossa interpretação dos fatos, do que é o contexto de que cada um tá conversando. E como é importante, né? Já trazendo até informações que o professor Igor e o professor Ângelo falou em outros momentos, no sentido de realmente tudo estar conectado, porque se a pessoa idosa mantém essa memória ativa, continua realizando outras tarefas, não se isola, né? Não deixa de aprender coisas novas e muito menos de praticar coisas que ela já estava acostumada, essa questão da saúde mental também vai ser melhor. Logo, talvez até essa saudade, né, do que já foi de forma muito excessiva vai acontecer com bem menos frequência, né? Ver as questões da lembrança, da saudade, dessas memórias que a gente sempre quer que seja positivo, acho isso de extrema importância. Só que também tem que ter o controle, igualzinho eu te disse, do excesso. Porque pode ser muito prejudicial ou pode transmitir até doenças. Eu tenho pacientes que só falam do passado, é aquela mesma coisa que não tem sentido. Isso pode ser um déficit, uma demência, um Alzheimer, por exemplo, que já é um outro espectro. E refletir sobre o passado ajuda a gente a entender um pouquinho o que está acontecendo hoje e traçar propostas para o que pode vir pelo amanhã. Só que para isso precisa ter incentivo. Assim como uma criança, ela precisa desenvolver com incentivo, o nosso idoso, para continuar o seu desenvolvimento, ele também precisa do incentivo. Incentivo vem, eu sempre falo, grupo. Não dá para a gente poder viver bem uma terceira idade sem grupo, sem pessoas. Não tem. E a escuta ativa é bom. E serve de aprendizado, né, professor? Acho que fazer a escuta da experiência consegue a gente entender um pouquinho o que a gente está passando hoje, que não é uma situação confortável a nossa sociedade de hoje. Temos que amadurecer muito para a gente poder conseguir viver bem, viver na plenitude. E as gerações antigas têm experiência. Boas, tristes, alegres e felizes. E a gente precisa se organizar em tudo isso para a gente poder entender e ajudar as próximas gerações futuras. Eu acho isso de extrema importância. É interessante também, Igor, você colocou uma questão que eu achei muito legal. A interação história e medicina que está muito boa, porque você colocou a questão de como é preciso olhar o passado para a gente entender o presente. E isso é uma máxima de uma corrente historiográfica, né, que hoje está praticamente regendo, né, a história, né, que havia dois grandes grupos, né, na historiografia, que era o positivismo, né, e depois veio a corrente dos análises. E o Lucian Feber, ele fala exatamente isso, que se a gente quiser entender o presente, você precisa olhar para o passado. É lá que você vai encontrar a história para entender o presente. E isso é fantástico, porque você também vai nessa linha também, né? Claro que hoje precisamos se adaptar a essas informações. Se adaptar, não fugir, se adaptar, certo? Porque passamos por modificações profundas. Talvez hoje eu vejo a terceira idade com dificuldade em acompanhar isso. Eu tenho 12 anos de formado, eu na minha faculdade era com o livro debaixo do braço.
Hoje a gente acaba que tem os e-books, os tablets, o smartphone, como meio, uma maneira para facilitar os estudos, né? Então as coisas, eu acho que aconteceu muito, muito rápido. E está continuando muito rápido. E basta dizer o que a minha geração é muito comum de dizer. Se nós pegarmos um celular, toda a nossa geração está ali dentro, com coisas que vocês nem conhecem mais, a vitrola, gravador de fita, tudo isso, né? Todos esses elementos, a Super 8, a filmadora Super 8, tudo isso está dentro do celular hoje. A gente escutar isso dos pacientes das pessoas mais velhas, é interessante, às vezes, nem para a gente poder conseguir algo novo, porque isso ficou para trás, mas para a gente poder compartilhar as histórias. Não que isso vai ser usado para poder a gente modificar o que está acontecendo hoje, porque eu sou um admirador da revolução tecnológica, facilitou muito o conhecimento. Aqui hoje na faculdade, né, professor, né, nas minhas aulas eu sempre falo para os alunos, olha, vocês não aprendem se vocês não quiserem, porque a informação está muito próxima de vocês, está muito próximo de ler. E a gente, às vezes, não tá nessa faixa etária ainda dos 60 mais, mas a gente já se vê, como a Mayara trouxe, né? Com certo saudosismo de coisas que a gente viveu de forma muito intensa, né? E voltamos ao que foi falado. Esse saudosismo nem sempre tá ligado à questão só de tristeza, né? Às vezes a gente só quer compartilhar para que a pessoa nem que seja sentir um pouquinho, né, daquilo que a gente viveu. Obviamente, ficando atenta ao excesso do saudosismo, que é... Sim, que pode transmitir alguma patologia. Exatamente, que é uma preocupação. E aí a gente já linka com a questão da nostalgia, que foi um ponto citado pela dona Zená. É algo muito relacionado à memória também, né? E ela se refere à saudade de algo ou alguém, um desejo de voltar ao passado, né? Em excesso, professor Igor, assim como o saudosismo, né? A nostalgia pode ser prejudicial ao bem-estar do idoso de alguma forma? Às vezes vem acompanhado daquela ruminação do passado e aumenta o risco e aumenta a incidência para transtornos mentais. E hoje, acho que sem dúvida nenhuma, passamos aí por uma situação que a depressão, a partir de 60 anos, a incidência está altíssima. O índice de suicídio está cada dia maior. E essa ruminação, né, esse efeito nostálgico relacionado às coisas passadas, aumenta ainda mais a incidência dessas patologias. Então tem que ter o controle, tem que ter uma boa observação e também por parte dos familiares em relação a isso. E procurar ajuda sempre o mais cedo possível para a gente tentar mudar o curso e a história desse processo que pode vir a tornar patológico. E até o senhor comentou agora um pouquinho dessas questões de depressão. De acordo com um estudo realizado em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a depressão é uma doença que atinge cerca de 13% da população entre 60 e 64 anos de idade. É um número bem expressivo, né? E a relação entre manter a mente ativa e sintomas de ansiedade ou depressão em pessoas com mais de 60 anos, professor? A mente ativa vem de autonomia. Autonomia é a capacidade de decidir e a capacidade de fazer. Se o idoso ele é mais ativo, se o idoso ele é mais independente, ele tem uma tendência maior de ser o quê? Mais robusto, mais ativo, mais participativo. Reduz, sem dúvida nenhuma, esses transtornos mentais. Então, acho que existe sim uma mente ativa, funcionando, com equilíbrio e a redução dos riscos dessas doenças. Então, resgatar as histórias, conversar, culturas, os hábitos, as crenças, as superstições que os idosos têm, os provérbios, que é muito, muito interessante, né? Às vezes eu fico lendo um pouquinho os provérbios, acho legal, né? Que traz ensinamento. Acho que manter isso, ou resgatar através do convívio e da participação, eu acho de extrema importância para reduzir essas doenças mentais. É uma maneira deles se tornarem úteis. Então temos que manter isso em prática. E, professor, é um ponto que você deu uma pincelada aqui agora há pouco e que nós conversamos também, né, anteriormente aqui da gravação do podcast, foi que as pessoas que estão ao redor daquele idoso são os que mais vão notar algumas mudanças, né? Então,
um primeiro alerta que a pessoa precisa prestar atenção, tipo, nossa, será que essa pessoa com mais de 60 anos à minha volta tá com depressão? O que seria, assim, um primeiro sinal? O isolamento. O isolamento é mudança de comportamento. Nós chamamos a tristeza, humor, palavras curtas, pouco diálogo, pouca participação, princípio da negação. Idosos, pacientes que ficam só reclamando muito, angustiados, isolados em seus quartos, as suas acomodações, né? Isso é um sinal que pode traduzir um quadro depressivo. E esses quadros depressivos, ele impacta muito a questão cognitiva. Porque ele aumenta o déficit cognitivo, que às vezes pode até falsear o que nós chamamos de pseudodemência. A gente acha que é uma demência, mas na verdade o paciente está depressivo ou até mesmo com um outro transtorno mental como ansiedade. Então tem que ficar bem atento a essa questão, muito boa essa colocação dentro desse contexto de memória. Não tem como a gente falar um pouquinho sobre isso, tendo em vista que a população está envelhecendo e essas doenças podem tornar cada vez mais prevalentes, né? E aproveitar a oportunidade, já que tocou no assunto, nós temos um geriatra aqui, né? As pessoas que estão em volta dessa pessoa idosa, ao identificar esses quadros que podem ser depressivos, né? Nós não somos especialistas para diagnosticar, né? A gente que vai estar ali perto. Quais são os cuidados e as medidas que precisam ser tomadas? Procurar ajuda, vamos dizer assim. A geriatria hoje ela tem a avaliação geriátrica ampla, que é um modelo de atendimento diferenciado em relação às outras especialidades. Porque você vai conseguir avaliar tópicos que envolvem todos os domínios que fazem com que o idoso ele funcione no dia a dia. Então essa avaliação ela é capaz de identificar esses idosos que estão mais susceptíveis aos transtornos mentais, a ansiedade, a depressão, com queixas de memória, esquecimento, ruminação do passado, que pode ser só um transtorno mental, mas pode ser também uma demência. O diagnóstico precoce é mais fácil a abordagem. Mas claro, o geriatra, uma vez feita essa abordagem, o tratamento sozinho não é feito. Aí precisa encaminhar para um psicólogo, um terapeuta ocupacional, uma terapia cognitiva e comportamental, etc. Tem várias modalidades aí de tratamento. E existe algum momento na vida da pessoa idosa em que a mente realmente falha e ela deixa de lembrar de coisas passadas, professor? Pode acontecer, mas o idoso ele tem uma tendência, quase a maioria, a falar mais sobre o passado. Porque os quadros demenciais, ele afeta, por exemplo, um Alzheimer, ele afeta mais a capacidade da pessoa dela adquirir novas informações. Certo? Novos conhecimentos, novas habilidades. E a memória também mais a curto prazo. Não é aquela memória a longo prazo que é mais prejudicial. Porém, alguns transtornos podem prejudicar e o paciente ele não fala mais nada sobre o passado. Aí depende do tipo de patologia. Mas o idoso tem uma tendência a resgatar, a restaurar e tentar passar a sua memória antiga, armazenada para as gerações, filhos, netos e etc. Ele tem uma tendência a fazer isso. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre a importância das memórias e tradições culturais na vida das pessoas com 60 anos ou mais. Batemos um papo com a Zená Oliveira, da cidade de Lavras, e estamos conversando sobre o assunto com o professor Igor Petrini Alves, da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA, e com o professor aposentado Ângelo Constâncio Rodrigues, da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras. Até aqui, nós falamos sobre aspectos individuais e sociais relacionados à memória e à cultura, como a autoestima e o senso de identidade. Além disso, comentamos sobre a relação entre a memória e a saúde mental dos idosos e o saudosismo que as pessoas nessa faixa etária costumam apresentar. No terceiro e último bloco, nós vamos conversar sobre a importância da preservação histórica e cultural e o papel de instituições como museus nesse processo de resgate e valorização das memórias coletivas. Preservar a história e a cultura é uma forma de manter viva as nossas raízes e fortalecer o senso de identidade em uma comunidade. Professor Ângelo, qual é o papel de instituições como o Museu Bimoreira na preservação da história e da cultura local? Como elas contribuem para manter viva as memórias de uma comunidade? Bom, como a gente já disse,
A cultura tem um conceito muito amplo e que ele se desdobra, né, em várias situações. Um dos elementos que aconteceu recentemente, dentro do conceito de cultura, foi de dividir a cultura em dois elementos, em duas repartições, melhor dizendo, tá? A cultura material e a cultura imaterial. Tá? E isso foi muito importante porque ela ajudou a situar mais esse cabedal imenso, né, que é exatamente toda essa rede de conhecimentos, né, que os grupos, né, a definição clássica coloca como grupo, né, e o museu ele tem exatamente a vantagem de trazer a ideia da cultura material, que é você realmente, né, poder visualizar em algumas situações até tocar. Eu vi agora com com a reinauguração do Museu do Ipiranga, né, eles colocaram agora o quadro, né, da Independência, você pode tocar nele nas telas, você tem todo aí sim a tecnologia ajuda muito, né, exatamente no sentido de que você pode, né, e isso é perpetuação. Então, com certeza, essa ideia, né, de você, do museu ter esse papel é fundamental. E sobre a cultura imaterial, professor? A cultura material, né, como o nome diz, é aquilo que não é material, mas em que sentido? Por exemplo, como você quer resgatar, ultimamente nós vimos, por exemplo, em Minas, a elevação do pão de queijo como sendo uma cultura material. Muito bem. O problema é que você não vai colocar um pão de queijo na vitrine. Não é isso? Ela está no nosso cotidiano, ela está na nossa vida, né? Eu não acredito que não tenha nenhum mineiro que não tenha comido um pão de queijo, né? Então, quer dizer, ela é imaterial nesse sentido, entendeu? Que ela tá realmente dentro do processo cultural. Entende? Então é fácil você perceber, acho que esse exemplo é bom para você ter a ideia do que é imaterial. É aquilo que não dá para você colocar na vitrine, porque são coisas do nosso cotidiano. E as memórias de uma vida são parte essencial de quem somos. Elas são passadas de geração em geração, seja por meio da oralidade, de registros ou de práticas culturais passadas adiante. Qual é a relação entre as pessoas idosas e a arte de preservar memórias e cultura? Os idosos, eles são portadores da história, né? Isso está na memória deles, né? Nos causos, né? Nas vivências específicas que eles colocaram. A importância da oralidade está exatamente, né, por resgatar essas histórias, né, que está, né, com o idoso. Ele é que é o grande dono dessa oralidade. Daí a importância. E diante disso, professor Ângelo, nós sempre vemos nos museus objetos físicos como estátuas, pinturas, relíquias e tantos outros. Mas e os bens imateriais, como já foi apresentado por você um pouco? Como tradições, histórias orais, eles também são preservados? Como isso é feito? Bom, aí a gente entra no território também das tecnologias, né? Elas é que vão contribuir significativamente nisso, porque na medida que você tem Vamos pegar o exemplo do pão de queijo, né? Você precisa de ter uma visualização, né, do preparo dele, de alguém dizendo como é que se faz a receita, dos vários tipos, das possibilidades de ingredientes, né, de recheios, né? Então isso, né, aí a tecnologia nos ajuda. Porque é possível você fazer gravações, você ter filmes, você ter, né, murais, né, até mesmo em relação a isso. Eu sei que parece que em Minas tem uma cidade que é capital do pão de queijo. Eu me lembro que em um programa de televisão eu vi isso. Eles estão até fazendo pizza com a massa de pão de queijo, para vocês terem ideia. Então, olha como essas coisas se desdobram. E professor Ângelo, fala pra gente um pouquinho sobre a ciência por trás do trabalho realizado em museus e o processo de pesquisa e curadoria para decidir o que será exibido nessas instituições. A ciência, né, ela com certeza trouxe assim, aspectos fantásticos em relação à história, né? Nós temos assim, nos museus de uma maneira geral, você tem toda um elenco, né, de tipologias de museus, né? Então, o que acontece? O elemento central da ciência é que ela está ajudando muito a você resgatar informações que a priori estariam perdidas.
Um exemplo disso, por exemplo, né, no Arquivo Público Mineiro, eu tive o prazer, né, de fazer um curso lá e tinha um processo de restauração de documentação. Então, para vocês terem uma ideia, é um conjunto, né, de elementos, onde, por exemplo, onde você tem um papel, um documento do século XVIII, e lá está todo o papel, às vezes está rasgado, com cupim. Hoje você tem condição de estar pegando esse documento e mergulhando ele numa solução de celulose calculada a partir do papel, mais todo um elemento de tintas. Você consegue, né, tirar esse documento, né, com toda a recomposição dos furos, dos rasgos, sem danificar a tinta, que é o nanquim, que é muito suscetível, muito sensível à água. Então, você imagina, né? Isso é ciência. Então, só um exemplo aqui para dar como realmente ela está ajudando significativamente, além da tecnologia, como eu já citei. E como que é realizado essa questão dos critérios para seleção de itens que são expostos em um museu? Vou dar um exemplo que acontece aqui no Bimoreira. O nosso museu, ele sempre foi um museu feito a partir de uma história muito interessante, que é de um colecionador, né? E que ele trouxe uma coisa que se chama modernamente dos acumuladores, né? Então, o que acontece? O Museu Bimoreira está passando, né, por uma reforma muito interessante, que é a construção da reserva técnica. A partir da chegada da Patrícia, que é uma museóloga, né, que se fez? Retirou praticamente, né, todo o acervo, né, todo em partes, porque parte do acervo ele ficou lá, está aquele acervo físico, que é para as pessoas verem mesmo, né? Então alguma coisa é permanente. Mas a grande maioria foi para uma reserva técnica, e essa reserva técnica é para quê? Para que você faça exposições temáticas, ou seja, né, evitar uma coisa que acontecia muito aqui. Você visitou o museu há 10 anos atrás, vai voltar hoje, está lá a mesma sala. Então, para evitar isso, para criar um fluxo de pessoas que vá voltar ao museu a partir de exposições temáticas. Então, que faz uma exposição específica sobre a fundação de Lavras, ou mesmo de hoje da independência. Então, isso já é usado aqui hoje, está começando a se usar isso. A maneira como as pessoas consomem e produzem cultura mudou bastante nos últimos anos, não é mesmo, professor Ângelo? Quais são os principais desafios enfrentados pelos museus na preservação de memórias e culturas em um mundo em constante transformação? Eu acho que o desafio do museu é fazer esse casamento entre a tecnologia e o tradicional, no bom sentido do tradicional, que é aquele museu no qual as pessoas precisam ver, em alguns casos tocar, né, para elas sentirem a materialidade da história. Então, isso é importante. E o senhor comentou, já foi diretor do Museu Bimoreira aqui na UFLA. Conta pra gente um pouquinho mais como que se deu a construção do acervo dele para os nossos ouvintes que não conhecem o Bimoreira ainda. No que toca ao Museu Bimoreira, ele tem uma história muito interessante, porque o que foi o Bimoreira? Era uma figura da cidade, ele era filho, o pai tinha uma pensão, e ele começou a acumular itens que muitas vezes as pessoas, os viajantes, passavam, né? Então ele virou o que a gente chama hoje, né, de acumulador. E chegou a um ponto que ele tinha realmente um acervo muito grande, e foi na época da Exal ainda. O que aconteceu? Ele acabou que ele ofereceu esse acervo, e a Exal adquiriu esse acervo e acabou colocando ele no prédio atual que está. E a partir daí, ele se tornou um local bem de muita busca, uma ligação muito grande. Por quê? Por conta, ele tinha um acervo de jornais muito grande, da hemeroteca, e então essas escolas vinham muito fazer pesquisas aqui. Isso fez uma ligação muito grande com a cidade. E já foi comentado por vocês, professores, sobre a questão da tecnologia, né? E os impactos que ela trouxe, seja de forma positiva ou negativa, sobre a conservação da memória e preservação.
Levando em consideração esses pontos, né, que eu trouxe agora, vocês acreditam que a tecnologia impactou a maneira como a nossa sociedade vê e preserva suas memórias e tradições culturais? Eu entendo que uma das coisas que eu estou me deixando claro para mim aqui, tanto na fala do professor Igor, né, e no que eu estou tentando colocar, eu acho que um bom remédio seria prudência e água benta nunca é demais. O que significa isso, né? Tecnologia demais é ruim, né? Tradição demais também não é bom. Se a gente conseguir fazer, né, uma mescla saudável, né, das duas coisas, elas fazem um casamento perfeito. A tecnologia, ela ajuda demais, né, a história e o resgate da memória, não há dúvida nenhuma. Mas é preciso também ter um pouco de tradição. Então eu milito nesse campo do bom senso. As duas coisas são válidas, não dá para você minimizá-las nem também, né, supervalorizá-las. Concordo com a reflexão do professor Ângelo, colocou muito bem. Essa quarta revolução industrial que a gente está passando, que essa revolução tecnológica, como eu disse, foi muito rápido. E manter a tradição, ela é necessária, porque transmite conhecimento. Antes, tudo era muito passado de pai para filho, em que a única tecnologia que existia era a linguagem. Hoje não. Hoje a maneira de estudar ficou mais fácil, que através das informações elas são compartilhadas de uma velocidade incrível. E claro que a própria tecnologia, eu acho que ela também pode ser interessante para ajudar a manter e a preservar as tradições, a organizar as tradições, a tentar fazer com que esses costumes, esses hábitos, eles continuem a prosperando. Mas toda a nossa vida tem que ter um equilíbrio. Além do trabalho realizado pelos museus, a interação entre diferentes gerações sempre foi importante para a preservação e a transmissão de memórias ao longo da história humana. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente percebe que os mais novos muitas vezes são impacientes para escutar as histórias contadas pelos mais velhos. Como isso pode impactar a preservação e propagação de nossa cultura, professores? No que toca a essa questão que você coloca, de certa maneira está dentro do que eu venho colocando, né? A gente tem que ter a criatividade, né, de estar trazendo o jovem para isso. Eu me lembro que sempre quando eu começava um curso, seja de História da Educação, outro de História, eu sempre falava que nós professores, né, temos que mostrar as nossas disciplinas, né, como janela para enxergar o mundo. Você pode enxergar o mundo a partir da estatística, da matemática, não tem nenhum problema, né? Eu costumava brincar, eu estou privilegiado porque eu tenho história, né? Então eu tenho um janelão e tanto, tá? Mas todos os elementos, a geriatria é uma possibilidade de você mostrar a janela para o aluno, entendeu? A questão é o professor também, né? Se adequar ao linguajar do jovem que está ali hoje, entendeu? Né? Nós também temos que buscar ter essa adaptação do jovem, né? Que é porque é possível realmente você se aproximar dele. É uma questão de conversa, de aproximação. Eu acho que a gente precisa realmente preservar. Só quando a gente fala da pergunta aqui que são impacientes, a impaciência hoje está muito ligado ao tempo, à correria, vamos dizer assim, entre aspas. Como o mundo ele está mais dinâmico, está mais rápido, as pessoas também acompanham do mesmo jeito. E não tem aquele tempinho mais, aquela antiga prosa, aquela antiga conversa. E acaba que isso fica perdido, né? E como diz os pacientes mais velhos, né? As pessoas mais velhas, ninguém tem paciência, ninguém me escuta, ninguém tem tempo. O que está acontecendo é realmente isso. O mundo ele se globalizou rápido demais, as pessoas estão precisando cada vez correrem mais e aquele relacionamento está ficando cada vez um pouco mais jogado de lado. Porque antigamente era a praça cheia, todo mundo sentado, conversando com o tempo. Hoje, infelizmente, se perdeu um pouco. Voltar a como era antes, eu acho uma tarefa muito complicada, né? Nós vamos ter que se amadurecer em relação a esse
a essa reflexão e a esse posicionamento, e além de amadurecer, vamos ter que se adaptar a todo esse processo. Tentar achar outras estratégias para continuar vivendo aí em plena harmonia, principalmente com os nossos idosos, né? A prosa está ótima, mas o nosso episódio está chegando ao fim. Aproveitamos para agradecer ao professor Ângelo e ao professor Igor por aceitarem o nosso convite e pelo bate-papo sobre esse assunto tão bacana, que faz parte não apenas da vida de quem tem mais de 60 anos, mas também do nosso público de outras idades. Bom, fico muito feliz pelo convite. Obrigado, Mayara. Obrigado, Grace. Espero que tenha outras oportunidades. Professor Ângelo, dividir esse bate-papo com o senhor aqui, com tanta experiência, história, para mim é um motivo de muita felicidade e alegria. Espero poder ter esse contato de novo. Aos nossos ouvintes, deixar uma mensagem aí de paz, tranquilidade, para a gente poder seguir essa vida e que a gente possa sempre resgatar através da linguagem, da memória, do conhecimento, para a nossa sociedade continuar sempre buscando caminhos melhores. Falo muito que os idosos não têm armas, então vamos lutar por eles. Essa é a minha mensagem final e fico meu muito obrigado. É muito bom, eu também tenho muito essa proximidade dos idosos, viu? Eu acho que eles trazem muita, para mim em especial, é muito rico, né? Tá sempre por perto e ter conversa com eles. E, com certeza, agradeço vocês também a possibilidade de estar aqui, né, contribuindo, né? Eu falo que a gente tem muita estrada, mas se você, quando tem muita estrada e você não vivencia essa estrada, não reflete sobre essa estrada, né, fica uma coisa meio estranha. Então, eu me sinto aqui, ao mesmo tempo que tenho uma certa experiência, mas não tenho dúvida nenhuma de que eu também estou muito mais aprendendo aqui também do que trazendo, né, contribuições. Então eu fico muito feliz pela honra de terem me chamado e também estamos à disposição aí, como sempre que vocês quiserem. Bom, queremos agradecer também a dona Azená pela atenção e por aceitar participar com a gente nesse episódio. Azená, nós adoramos saber mais sobre as suas histórias e experiências. Muito obrigada. Para vocês que nos ouvem e querem preservar as memórias e nossas tradições culturais, esperamos que a prosa de hoje possa servir de estímulo para manter a mente ativa e saber como funciona o trabalho realizado pelos museus. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, um espaço para o diálogo com cientistas sobre questões do dia a dia de pessoas com mais de 60 anos. Para participar, é só encaminhar para nós as dúvidas que a ciência pode responder e vamos buscar um professor ou professora da UFLA que possa participar da conversa. Envie sua dúvida para o podcast Ciência em Prosa 60+, pelo WhatsApp. O número é 35 99806 4531. Repetindo, 35 99806 4531. Os episódios estão disponíveis no YouTube. É só procurar por UFLA BR. Você também pode ouvir nas plataformas de áudio Spotify e Deezer. O podcast também é veiculado pela Rádio Universitária 105.7 FM. O Ciência em Prosa 60+, é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia.